Mais de 4 milhões de brasileiros já encararam fazer as malas de vez e morar no exterior. Mas para saber se dá para viver com conforto no lugar escolhido, é importante colocar as despesas na ponta do lápis e calcular os custos dessa mudança. E não vale ficar de olho só na diferença entre a moeda local e o real. É importante estar atento a um conjunto de fatores: inflação, salário médio, mínimo, juros. Tudo isso precisa ser avaliado para chegar no chamado poder de compra. Um ranking feito pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial classificou Luxemburgo como o país com o maior poder de compra da Europa. O Rodrigo mora lá e vai contar como administra o orçamento da família desde que chegou no país. Rodrigo, como funciona aí? Meu nome é Rodrigo Pinto, eu estou morando em Luxemburgo faz 4 anos e 9 meses mais ou menos. A gente chegou em 2018, eu vim com a minha família, eu trabalho com TI. Aqui os salários têm ao menos de uma vez a indexação internas para acompanhar a inflação. Às vezes pode acontecer de ter salários de alta indexação por ano. Isso acontece raras vezes, mas já aconteceu desde que estamos aqui morando. O salário mínimo de Luxemburgo é 2.387 euros, foi atualizado agora em 2023, e é um dos mais altos da Europa. O preço do diesel aqui em Luxemburgo é em torno de 1,48 euros. Enquanto nos países em torno varia 1,70, 1,80 até 2 euros. Tá? Quando estourou a guerra, o preço do diesel foi lá em cima. Então eu cheguei a pagar acima de 2 euros. Quando eu cheguei aqui em 2018, o preço era abaixo de 1 euro, mas a inflação fez o preço aumentar consideravelmente. Hoje em dia, 1,48 é o que a gente está pagando. Eu consultei o preço aqui do iPhone 14 Pro Max, ele está custando 1.354 euros sem plano da operadora. Com o plano da operadora você paga a partir de 250 euros pelo aparelho, mas, inclusive em alguns planos ele pode até sair de graça, mas você tem que pagar um plano caro. Em relação ao imposto de renda, quem é solteiro paga mais imposto do que quem é casado. O governo aqui incentiva muito que as pessoas se casem e tenham filhos. Então, quem é solteiro paga 33 ponto alguma coisa de imposto. Quem é casado paga só 17% de imposto. A grande maioria das empresas aqui de Luxemburgo oferece o carro em leasing como parte do pacote de salarial dos funcionários. Então a frota de carros aqui ela é bem nova e desde que eu cheguei aqui, por exemplo, eu já tive a oportunidade de pegar no leasing da empresa BMW, Mercedes atualmente. Então assim, carros que eu não teria a possibilidade de ter no Brasil, não de ter, mas talvez de manter, né? Pelas manutenções seriam muito caras, serviços de maneira geral, seguro. E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor de Direito Econômico e Internacional, Rafael Brasil. Doutor Rafael, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. Para chegar nesse índice de poder de compra, a gente não pode só fazer a conversão de moeda de real para moeda local, né? Olá, Marina, e a todos que nos acompanham. Exatamente. Nós não podemos levar em consideração, de forma alguma, conversão de moeda, né? Eu sempre costumo dizer que o cálculo tem que ser feito com base naquela moeda em que o trabalhador ganha. Então, o poder de compra no Brasil é medido pelo real. O poder de compra nos Estados Unidos tem que ser medido em dólar. É claro que também há um índice que vai medir isso, né? Quando nós vemos a paridade do poder de compra, até para nós entendermos se a nossa moeda está valorizada ou desvalorizada, tudo bem.
a gente pode até fazer um comparativo da moeda daquele país com a moeda dólar, por exemplo, que é o indexador comum para se fazer esses comparativos. Mas o índice de compra ele tem que ser comparado com a moeda local e levando em conta até mesmo a média salarial daquele país. Agora, a gente viu também o Rodrigo contando que os preços lá são altos, mas em contrapartida, ele também fala que sofre um reajuste o salário dele, muitas vezes até de 2 vezes por ano. Há uma indexação dos salários ao aumento desses produtos. Esse seria aí o pulo do gato para justificar, vamos dizer assim, esse sucesso no poder de compra do país? O Luxemburgo está no top 5 dos países europeus com maior média de salário, né? Lá eles empurram isso, geralmente 2 vezes por ano, para que haja uma compensação pelo natural aumento do preço dos produtos em Luxemburgo, para que se compense também o valor da média salarial ou até mesmo o valor do salário mínimo. No Brasil, nós temos uma pequena correção anual desse salário mínimo. Então, o que acontece? Na prática, no Brasil, nós temos um salário mínimo que ele é reajustado anualmente e nós temos uma projeção para a inflação. Quanto o nosso dinheiro valerá a menos? Qual vai ser a depreciação da nossa moeda? Geralmente, a gente pode observar, basta fazer a conta. O salário mínimo ele aumenta muito menos do que a inflação. Então, a gente anda de lado, né? A gente nunca vai ter uma correção real, pelo menos, da própria inflação. Então, a gente tem que fazer mágica mesmo, porque cada vez o nosso dinheiro vale menos, os produtos estão mais caros e o salário mínimo não acompanha o crescimento real da inflação. Vamos voltar para Luxemburgo. O Rodrigo mostra agora como funcionam os sistemas de saúde e educação do país, que incentivam a formação de famílias e como essas despesas impactam no orçamento doméstico. A saúde aqui é gratuita, porém funciona como se fosse um plano de saúde com coparticipação. Como é que funciona? Você vai ao médico, o médico faz a consulta com você em torno de 50 euros, eu já paguei até 200 euros, dependendo da consulta, se for um especialista, alguma coisa assim. E você pega depois essa nota fiscal que o médico te dá, e você remete para o governo, para a CNS, para a Caixa Nacional de Saúde, que é o equivalente ao SUS, e eles te reembolsam também na sua conta em torno de 80% a 85% para os adultos. Para a criança é sempre 100% integral o reembolso. O governo aqui ele oferece uma ajuda para cada criança do país. Eles incentivam que você tenha filhos. Então, cada criança, desde quando nasce, ganha 265 euros por mês do governo. Isso é depositado direto na conta dos pais. E à medida que os seus filhos vão crescendo, esse valor vai aumentando, que é uma maneira do governo fazer com que você pague cursos extras para o teu filho. Mas a educação aqui é completamente gratuita. Se você for colocar o seu filho na escola luxemburguesa, é gratuita e a partir dos 5 anos é obrigatório. Se você não levar o seu filho para a escola, você vai ter problema com a justiça. Então, assim, qualquer falta que meu filho tinha na escola, eu tinha que justificar. Senão, correria o risco da polícia bater na minha casa. E eu não estou brincando não, é sério. A professora frisou isso muito seriamente na primeira reunião de pais que tivemos, quando meu filho deixou de ser a escola que não é obrigatória para a escola obrigatória. Doutor Rafael, para falar também de poder de compra, é importante também a gente discutir sobre a liberdade econômica dos países. É muito importante falarmos sobre a liberdade econômica porque ela vai influenciar diretamente no fôlego monetário daquele país. Liberdade econômica é quão interventor um país é ou não na economia, né? Um governo é interventor na economia de seu país, né? Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil
ele está na posição de número 127 em um ranking global. Já Luxemburgo, se compararmos, é até desproporcional, Luxemburgo está em 7º lugar. Então, Luxemburgo é tido como um país extremamente livre, onde os direitos de propriedade são extremamente respeitados. Para vocês terem ideia, a integridade governamental de Luxemburgo, hoje, ela é de quase 90 pontos, em um índice que vai de 0 a 100. No Brasil, a integridade governamental é de 39 pontos, em um índice que vai de 0 a 100. Então, a gente percebe uma distância abismal. Todas as políticas públicas de um governo, tudo aquilo que um governo faz ou não em seu país, se um governo ele tem um ecossistema mais aberto para que empresas de outros países façam negócio naquele país, se aquele governo ele dá possibilidade para que as empresas locais se instalem, um governo que investe num processo de desburocratização, tudo isso faz com que a riqueza circule cada vez mais. Se nós temos mais empresas trabalhando, mais empresas produzindo, se o governo ele não intervém tanto na economia, se o governo ele deixa com que a economia se regule por conta própria, ou quase que por conta própria, como no caso em Luxemburgo, que está em 7º lugar nesse índice, ou seja, há uma diferença de 120 posições entre Brasil e Luxemburgo. Preste atenção, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. E é por isso que a nossa moeda tem valido cada vez menos e países prósperos têm uma moeda forte, a população tem acesso ao consumo, a população consegue consumir, e consumir não é algo ruim, consumir é necessário. Imagine que seria possível vivermos sem consumirmos água, energia, pagarmos os nossos aluguéis, comprarmos comida, tudo isso é consumo, né? Então, falar de consumo é falar de cidadania. Então, garantir o acesso a emprego digno, garantir o aumento da empregabilidade é garantir dignidade. Então, doutor Rafael, a gente pode dizer também se existe alguma lei internacional ou alguma convenção que, vamos dizer assim, possa disciplinar a questão do salário mínimo, justamente pensando nessa dignidade aí da pessoa humana? Olha, a OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, desde a década de 70, na Convenção de Genebra, instituiu que todos os países membros da OIT deveriam garantir um salário mínimo, tá? Um sistema de salário mínimo. Então, alguns países já tinham essa sistemática do salário mínimo vigente, outros países, a partir dessa Convenção de Genebra da década de 70, passaram a estabelecer esse sistema de salário mínimo, e o interessante é que essa Convenção de Genebra diz que o salário mínimo jamais pode ser reduzido. Então, é uma sistemática que deve ser adotada. No Brasil, nós temos, na nossa Constituição Federal, eu sempre digo que a nossa Constituição ela tem como fundamento principal a dignidade da pessoa humana. O salário digno, a garantia a um salário digno, está esculpido na nossa Constituição Federal, e especialmente no artigo 170, que fala sobre a ordem econômica brasileira. Então, lá no nosso capítulo, que trata sobre ordem econômica, nós vemos que o princípio básico da ordem econômica no Brasil é a dignidade da pessoa humana. E lá no artigo 170, nós temos essa previsão de que é dever do Estado garantir com que as pessoas tenham, com que o cidadão tenha acesso à empregabilidade, mas não só isso, também a um salário digno. Excelente. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente já volta. O Como Funciona Aí está de volta. De Luxemburgo, a gente desembarca agora na Irlanda, que está na 2ª posição no ranking dos países com maior poder de compra da Europa. A Thaís trabalha em um banco em Dublin e vai falar como os irlandeses têm driblado a alta dos preços de gás e luz nos últimos anos em função da guerra na Ucrânia e como isso influencia o poder de compra da população.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Bechara Zancanaro, eu sou brasileira de São Paulo e me mudei para a Irlanda em 2019, em agosto de 2019. Vai fazer quase 4 anos que eu estou aqui. Eu sou casada com meu marido Paulo Henrique, tenho um filhinho de 4 anos, o Oliver. Hoje eu e meu marido trabalhamos nas nossas áreas profissionais. Meu marido trabalha na área de TI e eu trabalho como uma analista comercial num banco americano. A gente já trabalhou como faxineiros, eu já fui babá, garçonete, trabalhei no call center também e hoje eu trabalho nesse banco. A Irlanda tem um terceiro maior salário mínimo da Europa. Isso faz com que o custo de vida aqui seja muito alto. Hoje a gente mora num apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, sem vaga de garagem e pagamos em média 2.500 euros. Isso é só o aluguel, sem colocar energia, gás, internet e os outros custos que a gente tem no dia a dia. Nos últimos tempos teve um grande aumento na conta de luz e na conta de gás devido à guerra da Ucrânia. Quando a gente mudou para cá, a gente pagava cerca de 18 centavos o quilowatt consumido. Hoje passa de 50 centavos. Por conta desse aumento, o governo no começo desse ano, entre o fim do ano passado e o começo desse ano, deu uma ajuda de custo para as pessoas pagarem as suas contas de energia. Foi em torno de 400 euros por família. Fora isso também, a gente tem um grande problema aqui em relação à moradia. A moradia é muito escassa e o aluguel é muito caro. Com isso também, por conta da grande demanda e do aumento dos valores dos aluguéis, o governo também deu uma ajuda de custo para todos os moradores. Quando você aluga um imóvel aqui, você faz um contrato que chama RTB, é um registro que você tem do governo junto com você, e as pessoas que estão cadastradas nesse órgão receberam cerca de 375 euros anuais, não é muito, mas já é alguma coisa com a ajuda do governo. Voltamos a falar com o professor de Direito Econômico e Internacional, Rafael Brasil. Doutor Rafael, a Thaís estava contando aí sobre essa ajuda do governo para pagar aluguel, para pagar a conta de luz. Essa é uma tendência mundial, essa ajuda emergencial à sua população? E aqui no Brasil, essa é uma questão de direito diferente? Esse tipo de incentivo existe, deve existir, para garantir uma subsistência mínima, para garantir que haja ali o mínimo mesmo e o acesso mínimo a produtos, a entrega de serviços, para que haja uma harmonia social. Mas isso não deve ser uma regra, deve ser sim uma regra em momentos de crise. Em momentos de estabilidade, o governo não tem essa necessidade. Nós vemos, no caso, como foi trazido, né, se a gente observar, a Irlanda é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Acontece que vemos que na Irlanda há uma transferência de renda direta para a população. Embora a carga tributária seja muito elevada na Irlanda, nós vemos que há uma compensação por parte do governo. Nós vemos em Luxemburgo, como vimos no primeiro bloco, que há um acesso, uma garantia à saúde, à educação, muito mais universal do que é aplicada no Brasil. A gente viu a Thaís falando que lá na Irlanda também o preço do aluguel é bem salgado, assim como o Rodrigo falou também em Luxemburgo. A gente trazendo essa situação aqui para o Brasil, a gente tem uma lei que disciplina essa questão do aluguel, a lei do inquilinato. Essa lei, ela prevê o que a gente pode dizer? Ela prevê e coíbe excessos nesses reajustes. Vamos explicar um pouco o que a lei no Brasil prevê em relação a reajuste de aluguel. A lei de locação, né, ou a lei do inquilinato, realmente estabelece que é vedada o reajuste abusivo da alocação, mas no Brasil é permitido a escolha de alguns índices, como o IGPM, o INPC, para se pautar nesse reajuste. E isso não é errado, isso não é vedado no Brasil, né? É claro que quando há o aumento de tudo, quando há um aumento da inflação, quando há o aumento dos índices, né, o mais conhecido deles é o IGPM,
haverá também o aumento do preço dos aluguéis. Como nós vivenciamos no Brasil um aquecimento normal da economia do pós-Covid, é natural também que essa recomposição do preço acompanhe, né? Mas é claro, existe a lei do inquilinato e a trava que a lei do inquilinato põe, né? A barreira que a lei do inquilinato põe é que o que for colocado em contrato deve ser respeitado. Então, ainda que o proprietário de um imóvel se sinta prejudicado, se sinta no direito de ter um reajuste ainda maior, ele não vai poder, porque ele deve respeitar o contrato, e caso haja ali entre as partes algum desentendimento com o preço daquele contrato, isso invariavelmente deverá ser levado ao Poder Judiciário através de uma ação que é chamada de ação de revisão de locação, onde será feito um estudo do preço médio, né, ali do metro quadrado naquela região, para saber se aquele valor da locação realmente está abusivo ou se está dentro do preço médio e está respeitando o contrato. Vamos voltar agora para a Irlanda. A Thaís vai mostrar agora que o país costuma receber muitos estudantes, já que por lá eles podem trabalhar até 20 horas por semana. Mas ela faz um alerta. É com você, Thaís. Um salário mínimo ou 20 horas trabalhadas por semana não é possível sobreviver, infelizmente. Hoje o aluguel aqui é muito caro. Um aluguel gira em torno de um estúdio, tá? Quando a gente fala estúdio é bem compacto mesmo, para uma pessoa, no máximo duas, em torno de 1.100, 1.200, 1.300 euros. Isso sem conta de energia. Fazendo um exemplo para vocês sobre o poder de compra aqui da Irlanda com relação ao Brasil, o que eu comparo muito, mas quando eu falo comparação, gente, por favor, não é converter o valor de euros para reais. É falando o poder de compra. O que é o poder de compra? Quantas horas eu trabalho aqui para comprar determinado produto e quantas horas eu teria que trabalhar no Brasil para comprar o mesmo produto? Se a gente for pensar numa fralda descartável, um pacote de fralda descartável que eu vou pagar cerca de 2 euros, de marcas de supermercados, eu não estou falando de marcas famosas, eu pago cerca de 2 euros. Eu teria que trabalhar cerca de 20 a 25 minutos para comprar um pacote de fraldas, enquanto no Brasil eu tenho que trabalhar cerca de 10 horas. Outra coisa, quando a gente pensa na Irlanda também, com um dos melhores salários mínimos da Europa, a gente tem que pensar também no desconto que tem para o funcionário. Sim, porque infelizmente do nosso salário ainda é descontado quase 40% de imposto. E aqui o salário geralmente é anual. Quando você faz uma negociação com a empresa, você fecha um salário anual. Então, em cima desse salário anual, você já tem que ter em mente que você vai ter um desconto também de cerca de 40%. É que tem faixas salariais. Se você ganhar um salário mínimo, o desconto seria de 20%. Conforme vai aumentando, ele chega até 47,5%. Doutor Rafael, uma boa forma da gente entender essa diferença aí entre os países do poder de compra foi essa comparação que a Thaís fez em relação à compra de um pacote de fraldas. A gente tem e existe um índice oficial para fazer essa comparação chamado índice Big Mac. Conta pra gente como que ele é calculado e o que ele representa. Olha, o índice Big Mac ele é muito interessante de ser analisado. Ele é anualmente, né, elaborado pelo The Economist. E por que se utiliza o Big Mac como quase uma unidade de medida, né, uma unidade monetária? Simplesmente porque o Big Mac ele é vendido em vários países do mundo e o Big Mac ele utiliza exatamente os mesmos ingredientes no mundo inteiro. E aí, é claro, a gente tem que fazer essa comparação com a moeda local e aí a gente faz uma conversão para entender se o preço local está compatível ou não com o dólar. Existem países cuja moeda e o preço do Big Mac são inferiores aos Estados Unidos. E aí o índice Big Mac vem nos dizer que esses países estão com a sua moeda supervalorizada em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, Suíça, Uruguai, Noruega, Suécia, Dinamarca, são países que o preço do Big Mac chega a ser menor do que nos Estados Unidos. E aí, por isso, eles fazem essa comparação. É claro que essa comparação pode ser feita de diversas formas. E por que eu gosto do índice Big Mac?
Porque, basicamente, nos países, os produtos que são utilizados, os insumos para se fazer o Big Mac, são insumos locais. Então, a conta fica muito mais fácil e nem depende tanto de tributações, por exemplo, de importação. Doutor Rafael, agradeço muito a participação aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até a próxima. Tchau.